Para você abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 19. Me dê alguns segundos para uma breve recapitulação e nós já vamos ao texto sagrado. Tendo encontrado, incline a sua cabeça mais uma vez, por gentileza. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Tua face santa nessa hora, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade. Nós somos tão pequenos, tão limitados, a nossa necessidade é tão grande, Senhor. Então, por favor, nesse momento, que os Teus olhos se voltem para este lugar. Estas pessoas alteraram a rotina do seu domingo para vir a este lugar que foi separado para a invocação do Teu nome, para o culto à Tua face. Não permita que eles saiam daqui com as mãos vazias, Senhor. Fala conosco, Pai, em alto e bom som, fala conosco. Fala através do livro. Este livro transforma a vida das pessoas, é a Tua palavra, Pai. Então, por gentileza, por Tua graça, apesar de nossas limitações, apesar da fraqueza de nossas palavras, que o Teu Espírito faça a boa obra que Ele se propõe neste momento, neste recinto e nestas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. As duas razões, ou as duas coisas que nós gostaríamos de evitar para uma semana como essa, que trata do assunto, do tema do remanescente, são os riscos de uma má compreensão do tema. Se você não compreende direito esse tema, o primeiro risco que você corre é ter a sua identidade como movimento comprometida. Você não sabe direito este tema, o movimento adventista não fará sentido algum. Há uma tentativa aqui e ali de diminuir a importância deste tema. E as implicações disso são seríssimas. E parte do perigo, o que está no bojo de uma má compreensão deste tema, também é um enfraquecimento da importância do espírito de profecia na vida da igreja. Segundo problema, e isso a gente viu alguns anos atrás, você tem o risco do orgulho religioso, de bater no... E esse filme a gente já viu, quem fez o ano bíblico pelo menos uma única vez já viu esse filme, de você bater no peito e você se esconder atrás da ideia de ser um povo escolhido de Deus, e isso tornar você tão especial, que desperte um certo orgulho e superioridade religiosa, o que do ponto de vista bíblico é ridículo. Orgulho religioso é uma das coisas mais ridículas que pode haver à luz da Bíblia. Mas este é um risco. Então, compreender este tema nos protege destes dois extremos, da perda de identidade e do orgulho religioso. Então, nesta semana, como disse ontem, nós vamos perseguir algumas pistas para que ao final dela nós tenhamos condições, as mínimas condições de compreender o porquê e a razão de ser deste movimento. Algumas pessoas me abordaram ontem dizendo, foi meio duro, pastor. Eu disse, foi só o primeiro dia. Não vai ficar simples. Então eu vou dizer para você que com toda, nem me apareça aqui amanhã. Não volte. Nem na terça, nem na quarta. Quinta fica difícil, sexta insuportável. E no sábado que vem, eu te dou uma dica. Diz que tem 43 igrejas na cidade. Escolha uma delas. Porém, se em você há um mínimo de vontade de fortalecer algumas coisas,
e de sair de uma semana como essa, entendendo melhor quem é você e o seu papel, aí eu te digo, não se arrisque nem perder amanhã, nem terça, nem quarta e nem o sábado. Então isso aqui é coisa para corajoso, viu? E vou dizer aqui uma outra coisa. Se você está sentindo falta de alguém aqui hoje à noite, manda uma mensagenzinha. Manda uma mensagenzinha, para o bem da pessoa. Eu mencionei que diretamente associado ao conceito de remanescente está a noção do concerto, da aliança que Deus faz com o seu povo. Essa aliança é uma espécie de contrato entre duas partes que aceitam os termos desse acordo. Deus utilizou a linguagem humana, o entendimento humano, os elementos humanos para firmar esta aliança. E quando você observa o estabelecimento da aliança com os patriarcas e com a humanidade e com a igreja, você vai perceber que Deus vai ajustando os elementos que ele utiliza, mas a aliança é a mesma, o concerto é o mesmo, o contrato é o mesmo, porque o projeto é o mesmo. Noé e a sua família formaram, como vimos ontem, o primeiro remanescente, restando apenas eles após o dilúvio, Noé mais 7. Eles creram na verdade presente de que Deus destruiria o planeta com água, sabemos muito bem essa história. Creram na verdade presente e foram preservados. Infelizmente a descendência de Noé apostatou e Deus precisou achar alguém dentre eles para cumprir o seu sagrado propósito. Fiel entre os infiéis, Abraão entrou em concerto com Deus. Me permita aqui apenas uma rápida regressão. No concerto, na aliança que Deus fez com Abraão, Deus se utiliza de uma linguagem muito conhecida pelos antigos. Hoje, quando você quer fazer um contrato, você vai num cartório, você tem um escrivão, você tem as cláusulas, você tem assinatura, reconhecimento de assinatura. E hoje, se Deus fosse fazer uma aliança, provavelmente ele usaria elementos como esse, porque é isso que a gente está acostumado. Mas na época de Abraão, não. Deus disse, construa 2 altares. Você vai pegar os determinados animais, metade deles você vai colocar sobre um altar, a outra metade sobre o outro altar. E aí, Abraão, você vai passar entre os 2 altares. E Abraão passa entre os 2 altares. E Deus, na forma de um fogo, passa entre os 2 altares. Nesta aliança, Deus está dizendo, se eu falhar com a minha parte do contrato, você tem o direito de me matar. Essa é a linguagem utilizada, a partir de elementos do antigo Oriente Médio. Com este homem, Deus entrou em concerto. Abraão, depois Isaac, Jacó, creram na verdade presente, de que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, e somente Ele deve ser adorado. Essa era a verdade, simples. Abraão foi fiel, diferente do mundo e diferente da sua família, porque essa é uma característica do remanescente, ele é distinto. Isaac foi fiel, diferente do seu irmão Ismael. Jacó foi fiel, diferente do seu irmão Esaú, porque o remanescente é distinto, separado, ele se distingue. E conforme prometido no concerto, a descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. Israel também entra em concerto com Deus, não mais um núcleo familiar, mas um povo, uma nação inteira. E num dia memorável, marcado por fenômenos, Sinai tremeu e Deus falou com seu povo. Leia o verso 8, por favor, de onde você está, Êxodo 19. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, que diz a tua versão, faremos. Mas o que vimos nas horas, dias, meses e séculos seguintes foi um show de incredulidade. Eles entraram em concerto e disseram, sim, tudo que o Senhor falar nós faremos. Mas os dias, o tempo, as épocas que se seguiram, demonstrou exatamente o contrário. Promessas desfeitas, desobediência, infidelidade, rebeldia. Mas apesar de tudo isso, Deus havia prometido através da voz dos profetas que ele preservaria um remanescente. Santo Calarco, um teólogo adventista, na revista Ministério em 1993, conversando um pouco sobre isso, ele disse, Deus em sua misericórdia preservou um remanescente fiel em cada
crise e os revestiu com as promessas, privilégios e responsabilidades da aliança. A verdade nunca ficou totalmente desamparada. Você diz amém? Nunca, por pior que tivesse o cenário, por mais generalizada que fosse a apostasia, Deus nunca permitiu que sua verdade fosse completamente desamparada. Sempre houve um fiel, um punhadinho de gente que resistiu às pressões. Misturado com os muitos alertas, os avisos de guerra, sofrimento e ruína, porque tudo isso estava previsto em contrato, havia a promessa de que um remanescente escaparia à destruição e restabeleceria a nação. Eu queria recapitular com você, através da voz de 3 profetas. O primeiro de Isaías, no capítulo 11, também o verso 11, do livro que leva o seu nome, Isaías 11 e o verso 11, temos aqui uma promessa clara. Olha o que a palavra inspirada nos diz. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Fica claro e evidente, o Senhor vai estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Um povo que no capítulo 1 do mesmo livro de Isaías está enfermo da planta do pé até a ponta da cabeça. Vá a Jeremias, capítulo 23, por favor. Aqui vemos esse profeta, coitado, sofreu, que foi uma barbaridade. Mas através dele Deus diz, 23 de Isaías, verso 3, eu mesmo recolherei, o que diz aí a tua Bíblia? O restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Vá agora ao próximo livro de Ezequiel, capítulo 6, porque estas são linguagens que se referem a um mesmo evento e a uma mesma promessa. Ezequiel capítulo 6, verso 5 e verso 8, diz, porém, os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Verso 8, mas deixarei um resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Qualquer observador diria que a nação judaica seria exterminada da terra. Suas capitais, suas cidades foram pilhadas, sua capital foi destruída, seus líderes mortos, o povo foi espalhado, levado em cativeiro. Por muito menos, outros povos sumiram do mapa e caíram no esquecimento. Mas o mesmo Deus ofendido com a quebra do acordo, previu todas essas tragédias, mas também prometeu que preservaria um remanescente do remanescente. Em Zacarias, capítulo 8, verso 8, o Senhor promete, eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Deus prometeu, ponto e acabou. No exercício profético de Jeremias há uma curiosidade tremenda. Porque ele é acusado de traidor da pátria quando ele diz o seguinte, é inevitável, a palavra final já foi dada. Até um determinado momento poderia ter sido evitado, mas agora Deus falou que não vai mais. Ele está trazendo alguém do norte e ponto final. Então, para evitar maiores dores e danos, vocês se entreguem. Então ele é acusado de traidor da pátria. E o povo ia para o templo e dizia, templo do Senhor, somos o povo, Deus é conosco, Deus sempre foi conosco, Deus nos livrou de tantas, Deus vai nos livrar dessa. E Jeremias disse, não, ele diz que é inevitável o cativeiro. Aí acontece o que acontece, coitado do Jeremias, preso, machucado, traído, um horror. O que acontece? O povo é levado em cativeiro. E na primeira leva, Deus volta a falar com o seu servo e diz, Jeremias, compra um lote em Jerusalém, porque vou trazê-los de volta. A mesma palavra que determinou o cativeiro e não haveria nenhum tipo de apelação à voz do santo vigia, a mesma voz que disse é inevitável, também disse é inevitável que retornem, porque assim eu estou dizendo, vão voltar.
O povo não acredita nem na primeira, nem na segunda. Infelizmente, o remanescente do remanescente desenvolveu graves defeitos espirituais semelhantes às gerações anteriores. O livro de Esdras, ele vai relatar o processo de retorno dos judeus para Jerusalém. O decreto de Ciro, por exemplo, que permitiu o regresso e o financiamento da reconstrução do templo, não foram suficientes para animar os judeus a voltarem. Eles foram reduzidos a quase nada. Deus disse que tiraria desse remanescente um outro remanescente para voltar para Jerusalém, mas não foi fácil. Após os 70 anos do cativeiro, o retorno dos primeiros exilados, Esdras lutou para convencer os seus irmãos a voltarem para Jerusalém. Mas ele encontrou muita dificuldade. Sabe por quê? Porque boa parte do povo havia se acostumado com a Babilônia, assimilado à cultura estrangeira e se estabelecido por lá. Você sabe que o povo era abençoado. Eles abriram comércios, eles começaram a lidar com as coisas, vários deles prosperaram. Então, quando sai a ordem para voltar para Jerusalém, o coitado do Esdras, ele vai a plenos pulmões dizendo: gente, bora voltar. Mas o povo, uma boa parte, não queria. Por quê? Porque haviam se acostumado com a terra da Babilônia. Olha só, ora só. Deu muito trabalho, inclusive, para convencer os levitas a voltarem para ministrar como sacerdotes no templo reconstruído. Um outro fator que influenciou negativamente foi a comparação que os mais velhos faziam em relação ao primeiro templo. Você sabe, lá no livro do profeta Ageu, quem conheceu a glória do primeiro templo, ao ver a segunda, chorava, porque o segundo templo não era nada comparado ao primeiro. Isso fez com que o povo desanimasse. Esteticamente, o segundo não era nada comparado ao primeiro. A senhora White chega a dizer que as murmurações, os choros, as queixas ásperas tiveram uma influência negativa sobre o espírito de muitos e enfraqueceram a mão dos construtores. Lembre-se, Deus está tentando executar seu projeto. Deus está tentando levar a efeito o plano da salvação. Ele escolheu um povo, o povo danado. E esse é o padrão histórico remanescente, dá muito trabalho para Deus. Os vizinhos samaritanos também foram um problema. Por quase 15 anos, o remanescente pôs de lado o projeto da reconstrução do templo por causa do desânimo. Eles voltaram para uma terra desolada, um ambiente de grande pobreza. Então, nesse contexto, Deus se manifesta através do profeta Ageu. Você encontra isso no primeiro capítulo do livro dele, versos 9 e 10. Na minha versão eu leio assim: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Deus está dizendo: não esqueça do meu projeto. Vocês estão iludidos, seduzidos pelos seus próprios sonhos e projetos, e vocês esqueceram do meu projeto. E o meu projeto depende de a gente reconstruir aquele edifício. O meu projeto depende de a gente restaurar o que acontece dentro daquele edifício. Eu preciso continuar o projeto, mas vocês estão dando muito trabalho. E os profetas vieram, a voz dos profetas, chamando o povo, apelando ao povo, exortando ao povo. Muitos remanescentes, incluindo líderes espirituais, se casaram com mulheres pagãs, uma prática que Deus havia inclusive demonstrado a sua reprovação ao derramar sobre eles o juízo. O casamento entre pessoas que não criam nas mesmas coisas e que não fundamentavam a sua vida em torno do projeto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não quero parecer indelicado, não. Mas eu não viajei essa semana aqui para a igreja de vocês para tirar férias. Foi um problema o povo sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, e parte do problema é porque eles se casaram com mulheres que não criam no mesmo Deus, não partilhavam da mesma fé. E não pense você que esse deixou de ser um problema para Deus, o jugo desigual.
Palavras da serva do Senhor. Ao unires-te a um incrédulo, ofendes o Espírito de Deus e perdes a sua proteção. No mesmo parágrafo ela diz, você já tem desvantagens demais na caminhada para o céu, para você amontoar sobre si um fardo como esse. Foi um problema lá atrás, e continua sendo um problema. São quase 20 anos de ministério, gente. E eu, volta e meia, é a mesma novela, é a mesma história. São as mesmas dores, e são as mesmas palavras. No momento de dor e agonia lá na frente, pastor, tentaram me avisar, mas eu não ouvi. Pois bem, você está sendo avisado hoje. Já deu esse passo, agora você vai aguentar o tranco. Não deu, saia dessa. Os frutos desses casamentos com pagãos geraram filhos que nem sequer falavam hebraico, a palavra de Deus diz. As escrituras estavam em hebraico, então isso era uma evidência clara de que essas crianças não estavam sendo educadas nas escrituras, gerando filhos que não tinham nada a ver com a fé do remanescente. Havia também dentro desse grupo, que havia se estabelecido e prosperado na Babilônia, um pessoal muito próspero, e começaram a emprestar dinheiro a altos juros para os seus irmãos. Os profetas se levantaram contra isso, explorando os irmãos. Aquele lá, muito bom com os negócios. Meu irmão, você pode ser bom com o que for, mas se você estiver explorando os pobres, os órfãos e as viúvas, você vai se ver com Deus. Ele toma isso como pessoal. O sábado não estava sendo guardado devidamente. Práticas, assuntos comerciais ocorriam dentro da cidade sem qualquer constrangimento. Tiveram que tomar algumas medidas fortíssimas contra isso. A cultura estrangeira havia comprometido o discernimento do remanescente. Tanto a herança babilônica quanto a cultura grega foram assimiladas por eles. Então, com reavivamentos esporádicos aqui e ali, Israel acabou conseguindo terminar a construção da cidade do templo. Há relatos de um sumo sacerdote que tenha subornado um governante grego para adquirir a posição de sumo sacerdote. Minha vida. Corrupção, desonestidade eram comuns, o dinheiro e a força pareciam ser as forças dominantes. A circuncisão e o sábado foram proibidos, sacrifícios idólatras foram oferecidos no templo com ordens expressas das autoridades gregas. Você conhece ali o período de Antíoco Epifânio, aquela coisa toda. Por um pouco de tempo, os judeus conquistaram a sua independência, até que os romanos foram lá e colocaram ordem na coisa, conquistaram a Palestina e a subjugaram. O povo de Deus, ouça o que vou dizer, que deveria ter conquistado o mundo com o evangelho, se viu mais uma vez conquistado pelas nações, desperdiçando numerosas oportunidades para usufruir as bênçãos do concerto. O remanescente falhou contínua e miseravelmente. E em breve, deveria enfrentar e falhar o teste mais importante de todos. Porque agora nós vamos entrar dentro do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o grande pecado de Judá e Israel foi o seu compromisso com o paganismo. Já no período do Novo Testamento, o pêndulo oscilou para o outro extremo. Com receio da contaminação de influências estranhas, o remanescente isolou-se até quase se tornar inútil do ponto de vista missionário. Enclausurados num legalismo duro, insensível, rejeitaram o próprio Messias, porque ele não se encaixava na sua compreensão religiosa. Jesus não vivia segundo os padrões invioláveis da sua tradição e do seu estilo de vida. Jesus foi acusado, inclusive, pasmem vocês, de transgredir o sábado. O remanescente estava tão imerso nas suas regras, leis, tradições, que não percebiam o propósito dessas mesmas exigências. Estavam tão cegos em suas ideias, que nem mesmo os milagres de Cristo conseguiam amenizar as suas atitudes. No Evangelho de Marcos, Jesus diz: vocês têm deixado o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens. As regras se tornaram um fim em si mesmas. Em vez de verem a lei como parte da religião, fizeram da lei a sua religião.
O remanescente tinha os mandamentos, mas não conhecia o doador dos mandamentos. Ouvia do amor de Deus, mas não o reconheceu quando ele veio em carne. Conhecia a salvação, mas não o Salvador. Tão obcecados em observar a verdade que não aceitaram a verdade quando ela viveu entre eles. O remanescente rejeitou a Cristo porque o seu ensino diferia do padrão de santidade deles. Não é assunto de hoje, mas eu tenho para mim que algumas tendências perfeccionistas trilham o mesmo caminho, independente de quais sejam as suas intenções. Cometiam pecados horríveis, conspiração, assassinato, porque esse mestre não seguia as regras deles. Tal como seus antepassados se sentiam seguros porque eram os eleitos de Deus. Estavam realmente convencidos de que a sinagoga sairia vencedora. Eram descendentes de Abraão e acreditavam que isso lhes bastava. E essa cegueira chegou a limites inacreditáveis. Você já leu com alguma atenção o Evangelho de João, depois da ressurreição de Lázaro, que eles tramaram para matar a Lázaro? Eles viram um milagre. Parte da elite religiosa estava em Betânia, testemunhou quando a pedra foi rolada, e Jesus, com o comando que lhe é próprio de alguém que tem vida original e não derivada, ele diz: Lázaro, sai para fora. Eles não tinham como negar o milagre, então ao planejar a morte de Jesus, eles botaram Lázaro no balaio e disseram: temos que matar ele também, é a prova do milagre. A que ponto chega a rebeldia e a cegueira? Uma verdade, quando ela não transforma a pessoa, ela acaba por deformá-la. Se a verdade que você tem ouvido dos púlpitos, se a verdade que você tem investigando a palavra não tem transformado você, entenda, ela vai te deformar. Como foi com Saul, como foi com Faraó, como foi com Judas. Verdade que não transforma, deforma. Se você não tem sido fiel à luz que você tem recebido, você vai acabar perecendo nas trevas. Até onde chega a rebeldia de um coração não renovado. 3 meses depois do evento em Betânia, o remanescente, olha o que vou dizer, o remanescente mata Jesus. Eles tiveram a chancela de Roma, mas a sua morte, do ponto de vista humano, ela foi o resultado da conspiração da elite religiosa, a elite remanescente. Aí você vira para mim e diz: eu não vou mais à igreja. A igreja tem muitos defeitos. E eu digo a você, qual a novidade nisso? Apesar de eles estarem tramando a morte de Cristo, 2 anos antes, naquele poço em Sicar, a samaritana veio com o preconceito dela, e Jesus disse assim: não esquece que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque esse era o projeto. Eles não foram leais, mas isso não desconstruiu o fato de eles serem o povo de Deus. A luz foi derramada sobre aquele povo. E Deus encontra dispositivos para lidar com isso. Israel herdou o sangue de Abraão, mas não vivia à altura da sua fé. Apesar disso tudo, sempre houve um fiel que não partilhou da apostasia. Paulo se referiu a eles na sua carta aos Romanos, capítulo 11, como aqueles que se recusaram a dobrar os joelhos a Baal. Ele diz no verso 4: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E ele não está se referindo ao episódio antigo do período de Elias. Ele está fazendo a aplicação da experiência de Elias aos seus contemporâneos. No verso 5 ele diz: assim agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É o que diz o verso 5 do capítulo 11 de Romanos. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça.
esse remanescente que matou o próprio Jesus, dele Deus tiraria um novo. Porque o projeto precisava continuar. Esses judeus, chamados ao verdadeiro conhecimento de Deus, dariam início a uma coisa que a gente conhece como igreja cristã. Eles seriam o remanescente de Israel. Os escritores do Novo Testamento viram a comunidade cristã como uma continuação de Israel, tendo recebido pela fé em Cristo as promessas do concerto feito no Antigo Testamento. Não era um novo projeto, mas uma continuação dele. Em Gálatas 3, verso 29, Paulo diz: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. É o mesmo projeto. Em Hebreus 8, verso 8, ele diz: aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os escritores do Novo Testamento não viam um novo projeto, viam a continuação daquele que havia falhado miseravelmente em reconhecer o Messias em carne. Mas mesmo dentro desse povo, e a igreja nasce dentro do judaísmo, Deus continua executando o seu plano de resgate da humanidade. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, no verso 9, a primeira parte do capítulo 2, ele vai usar as mesmas expressões do antigo Israel. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são termos da antiga aliança. Em todos os sentidos, a igreja tornou-se o novo Israel. Ocupou as mesmas funções, reclamou as mesmas promessas, tinha o mesmo propósito de ensinar o mundo sobre Jeová, o Criador dos céus e da terra. Mas agora, eles deveriam acrescentar o conhecimento do Filho, que morreu pelos pecados do mundo. Esse era o papel da igreja. Esse é um dos temas centrais do Novo Testamento. É um conceito de um remanescente de judeus e gentios, chamado das trevas para a luz. E esse remanescente deveria espalhar as verdades antigas. Apesar da ênfase dada ao Messias Redentor, essa não era uma mensagem nova, porque a mensagem do Messias reportava ao Éden, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando o novo Israel, ele entra em cena, ele não vem com uma nova mensagem, ele vem com uma mensagem que havia sido mal compreendida pela elite contemporânea de Jesus. Mas a mensagem era antiga. Em cada um dos sacrifícios feitos pelos patriarcas, andando pelo caminho do deserto e depois no sistema de sacrifícios do templo, aquilo tudo apontava para o Messias. A igreja diz: pois bem, os símbolos encontraram a realidade, ele veio em carne, morreu pelos nossos pecados, e essa é a ênfase da igreja. Mas não é um novo projeto, é o mesmo projeto, só que Deus sempre precisou tirar uma parte do todo, porque o todo estava comprometido pelo pecado. Então Deus separa o remanescente. Só que na igreja cristã, Deus separa um remanescente de dentro de Israel, formando o que nós conhecemos como igreja. Os cristãos dos primeiros tempos viam-se não como um remanescente exclusivo, mas como um remanescente universal, aberto, não confinado às fronteiras de Israel, mas espalhados por todo o mundo. Pois bem, meus irmãos, infelizmente, esse novo remanescente não era muito diferente dos que o precederam. Mesmo tendo o conhecimento complementar do Messias, do Salvador, Paulo teve nas suas muitas cartas, ele teve que lidar com problemas gravíssimos. Paulo teve que lidar com problemas de fornicação na igreja de Corinto. Era o remanescente, o novo remanescente. Mas a igreja tinha problemas com isso. Preconceito étnico levou à necessidade de instituir o diaconato lá no começo, no início da igreja. Fez inclusive com que Paulo tivesse que repreender a Pedro mais tarde por seu partidarismo, quando ele dissimula lá. Os apóstolos, viu? Apostasia, falsos ensinos foram combatidos nas cartas de Pedro. Fofocas e intrigas condenadas nas cartas a Timóteo. Desacordos teológicos, circuncisão, ressurreição, carne sacrificada aos ídolos. Paulo profetizou na segunda carta à igreja em Tessalônica uma grande apostasia na igreja. Tão grande que a igreja seria comparada a uma prostituta por João mais tarde no livro do Apocalipse. No tempo da reforma,
As igrejas reformadas dividiram-se em numerosos grupos que faziam guerras uns com os outros, quando elas não estavam ali batendo boca com Roma. Calvino queimou seus hereges, Zwinglio afogou os seus, Lutero em algum momento animou o Estado a esmagar, matar e assassinar camponeses que haviam se rebelado. Todas as igrejas protestantes tinham erros doutrinários graves. À medida que o tempo passava, a teologia protestante tomou diferentes rumos. Predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre, a abolição dos 10 mandamentos, batismo de crianças, imortalidade da alma, milênio terrestre. Esses são alguns dos ensinos da igreja protestante, completamente em desacordo com a Escritura. Igrejas iam de um extremo a outro, dos credos ao pietismo, racionalismo, negação do sobrenatural, a alta crítica, agora século passado, a aceitação da evolução como podendo haver qualquer harmonia com o relato bíblico da criação, teorias mirabolantes como o retorno de Jesus na figura de uma mulher, a sua ida para as Américas, profunda intolerância religiosa. Parte do grupinho que saiu da Europa encontrando refúgio na América, não levou muito tempo, eles estavam perseguindo um camarada que não queria viver de acordo com eles, fundou um estado ali na Nova Inglaterra. Thomas Jefferson, um dos pais ali da nação americana, envolvido ali com as bases fundamentares da liberdade encontrada no país, e um outro, James Madison, homens claramente fora da tradição evangélica, foram usados por Deus para encontrarem na Bíblia os princípios da liberdade religiosa, conceitos ignorados ou desconhecidos entre os protestantes. Muitas igrejas defendiam a escravatura, outras foram lentas e tardias em se posicionar. Claro que Deus ainda podia contar com pessoas fiéis no seio dessas igrejas. Elementos puros das doutrinas elementares ainda poderiam ser encontrados, mas o cristianismo havia se tornado uma profunda Babilônia espiritual. Assim como tinha feito milhares de anos antes, quando a sua igreja estava na Babilônia literal. O Senhor voltaria então a suscitar um povo que encontraria, restauraria e promulgaria as verdades distintas que fariam o mundo regressar ao começo. Deus voltaria a chamar um remanescente. Pode soar pretensioso, e de fato o é, quando se ignora a responsabilidade de tal chamado. Então alguns poderiam perguntar assim: então quer dizer, Noé, que está todo mundo errado, só você que está certo? Então quer dizer, ô Abraão, que está todo mundo errado, só você está certo? Ô Pedro, Paulo, está todo mundo errado, só vocês estão certos? Israel, está todo mundo errado, só vocês estão certos? Noé, Abraão, Israel, Pedro, Paulo, ou qualquer um que tenha abrogado a condição de remanescente, não está inventando nada novo. Eles estão apenas resgatando aquilo que nunca deveria ter sido esquecido. Verdades antigas e verdades elementares. O que mais tarde o apóstolo João chamaria de evangelho eterno. Mas isso aqui é assunto para amanhã. Feche seus olhos. Deus e Pai, Tu tens um projeto. E este projeto, ele dependeu total e exclusivamente do sacrifício de Teu Filho. As mais acariciadas promessas apontavam para o Messias, e Ele veio. Ele cumpriu sua parte no acordo. Ele absorveu a ira do Deus Todo-Poderoso contra o pecado, para que um dia tivesse condições de ter suas criaturas junto consigo no reino da glória. Mas nós ainda estamos aqui, Senhor, porque o Senhor ainda tem algo a fazer. E o Senhor sempre contou com um povo. Este povo falhou, e falhou, e falhou, sempre falhou. Essa semana nós vamos ter que reconhecer que nós também temos falhado. Mas nós somos o Teu povo. E o Senhor tem uma missão para nós. E o Senhor tem uma mensagem a ser pregada por um povo que o Senhor resgatou, que o Senhor elegeu e que o Senhor separou para si. Isso não nos torna especiais em detrimento dos outros. Isso nos torna mais responsáveis em relação aos outros.
porque o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não quer perder ninguém. Cada alma valeu o sangue de teu Filho. Esta aliança foi selada com o sangue do imaculado Filho de Deus. Então, por favor, Pai, ao nos ajudar a compreender nossa identidade, que o Senhor também nos dê força para cumprirmos fielmente a parte que nos corresponde. Despeça esse povo aqui na tua paz. Amanhã, vários deles vão ter suas atividades logo cedo, seu trabalho. Alguns trabalhos não são fáceis, não são simples. Pode ser que eles encontrem, no final da tarde, se encontrem esgotados, mas que o Senhor possa trazê-los aqui de volta, e que ao longo desta semana, ao investigarmos a tua palavra, o Senhor, em sua misericórdia, nos convença de nossa parte e provoque em nós uma transformação necessária para o tempo que nós estamos vivendo. Despeça-nos com a tua paz, e que essa oração alcance aqueles que nós amamos e aqueles que compõem essa comunidade que precisam vir aqui esta semana. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus Cristo, o nosso amigo, o nosso conselheiro e o nosso Salvador.